A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma aula da Escola Dominical, mais uma aula preparatória para você que é professor da Escola Dominical. E nesse tempo que nós estamos vivendo, esse vídeo também pode e deve ser enviado para os alunos. Pega o link desse vídeo e manda para todo mundo. Fala para a gente aqui nos comentários como que está acontecendo, como que está aí a movimentação em relação à presença das pessoas no templo. Você está conseguindo, está sendo de forma gradual? Como que está aí no seu estado? Fala pra gente de onde você nos assiste. Por exemplo, aqui em Campinas, São Paulo, está tudo fechado, é tudo online, tudo virtual, tá bom? Então fique atento, fala pra gente nos comentários, na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, segue meu Instagram, @DenisPereiraOficial, TikTok, @DenisPereiraOficial, Facebook, segue tudo, no Telegram, Denis Pereira Oficial, inclusive para receber vídeos diretos, não apenas link, mas os vídeos, tudo que eu produzo todos os dias para as redes sociais. Se você quer receber direto no seu celular, me segue lá, entra lá no Telegram, Denis Pereira Oficial, você vai receber, inclusive esse vídeo aqui, não dá para mandar pelo WhatsApp, esse vídeo aqui de 20 e poucos minutos, no Telegram dá para mandar e não atrapalha a memória do celular, então vem para o Telegram. E eu sei que muitos dos professores da escola dominical lideram os departamentos, ou seja, lideram os adolescentes, lideram os jovens. Então, preste atenção nisso. Próxima segunda, 13 de julho, às 9 da noite, aqui no canal Denis Pereira Oficial, estará acontecendo uma live treinando líderes. Estamos vivendo um novo tempo. Um novo tempo traz novos desafios e novos desafios pedem novas ferramentas, novas habilidades. Então não perca, 13 de julho, próxima segunda, às 9 da noite, chama todo mundo, envia esse vídeo, o convite para todo mundo que você conhece, para todo o seu campo de trabalho, coloca no Instagram, me marca lá, @Denis Pereira Oficial, posta no Facebook, chama todo mundo, será um tempo muito especial, incluindo aí um presente, um material de apoio que eu vou enviar de presente para você em PDF, para você acompanhar no seu smartphone. Então fica com a gente, nos acompanha aqui nesse canal, tem muita coisa de Deus para abençoar a sua vida, sua liderança e com isso aqueles que você lidera. Vamos então para a nossa aula, lição 2, na classe de juvenis. Alunos, todos os envolvidos. Nós estamos estudando sobre a influência dos meios de comunicação e na lição 2 nós vamos falar dos perigos da mídia eletrônica. Eu pedi para o pessoal se inscrever, eu não lembro, se eu não pedir, peço, se pedir, enfim, inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações, isso é extremamente importante. Compartilhe esse canal com todo mundo, manda o link para todo mundo, para professores, líderes, superintendentes e para os próprios jovens, para os próprios adolescentes. Também aqui tem muito conteúdo para abençoar a sua vida. Tem um link aqui para você apoiar o canal, você pode ser membro do canal, é só clicar aí nesse botãozinho Seja Membro e vai aparecer aí todos os benefícios que tem para você se tornar membro, você estará apoiando o canal e tem um link aqui também, apoie o canal, você pode apoiar o canal aí nesse tempo que nós estamos vivendo, viagens canceladas, ministrações tudo paradas, apoie o canal, você estará apoiando o nosso ministério, o nosso chamado. Perigos da mídia eletrônica. O texto, o enfoque bíblico, está em 1 Coríntios 2:15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Como está a sua intimidade com a Bíblia? Para vencer os perigos da mídia, você precisa familiarizar-se com a palavra de Deus. O grande problema aqui não é a mídia, não são os meios de comunicação. O grande problema é a ausência da palavra de Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é como um filtro. Se nós estivermos alinhados com a palavra de Deus, nós teremos contato com todo tipo de ambiente, de situação, de programação, mas não iremos absorver tudo. Por quê? Porque a palavra de Deus funciona como filtro, não é? Na nossa vida. Não é?
analisa tudo e retém aquilo que é bom e analisa à luz da palavra de Deus. Tá? Agora, para isso é preciso estar alinhado com a palavra de Deus, não é? Assim como a nossa conexão com as mídias sociais, com as redes sociais, elas estão em dia, não é? Porque a gente dificilmente nós ficamos sem acessar as nossas redes sociais. Nós devemos manter também a palavra, a meditação na palavra de Deus em dia. Você sabe o que significa mídia aqui no Bíblia em Foco? Você sabe o que significa mídia? A mídia é formada pelos meios de comunicação, tá? Então, assim, quando a gente fala de rede social, nós estamos falando das plataformas digitais. Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, o Instagram, o YouTube, ok? Nós estamos falando disso. Quando a gente fala, isso são as redes sociais. Quando a gente fala de mídia social, nós estamos falando de todos os meios de comunicação. Aí entra rádio, TV, jornais, revistas, internet, outdoors, que difundem notícias, publicidade e entretenimento. A mídia cumpre um importante papel de envolvimento, debate e mediação de conflitos. Porém, você deve ficar atento, pois o ideal que ela propõe muitas vezes contrapõe-se às necessidades do povo. Tá? Então, a mídia está aí a serviço dos próprios interesses, principalmente a questão lucrativa, não é? Então, o que vende revista? O que vende a notícia, não é? O que faz as pessoas acessarem determinadas informações, determinadas plataformas? Então, a mídia, os meios de comunicação, eles trabalham para, em primeiro lugar, serem altamente lucrativos. E aí, qual que é o papel da mídia? A mídia cumpre seu papel social de tornar a sociedade informada. Entretanto, ela funciona também como formadora de opinião. Ela define os assuntos pelos quais as pessoas conversam no dia a dia, em casa, nas redes sociais, no trabalho, na escola, não é? Então, eu fui criado sem a internet, portanto, sem essa mídia digital. Não é? A mídia sempre teve, ok? Então o jornal de papel, o radinho de pilha, isso é mídia social, meios de comunicação. Agora, o que nós temos hoje é a mídia virtual, a mídia eletrônica. E qual que é a grande diferença? A grande diferença é que a mídia eletrônica, a mídia virtual, primeiro, você tem uma quantidade absurda de informações em tempo real, todas as informações estão disponíveis para todas as pessoas. Com esse acesso ilimitado à informação, nem todas as pessoas filtram, nem todas as pessoas pesquisam para saber se aquela informação é verdadeira, se aquela informação tem uma fonte séria, ou se é simplesmente uma fake news, né? Ou é simplesmente uma mentira, não é? Que foi publicada para gerar a interatividade. A grande diferença é essa. Qual que era a interatividade na época, há 30, 35 anos atrás? A interatividade era você ligar na rádio, não é? E o UAU, né? Enfim, a coisa mais surpreendente que tinha era quando a gente conseguia ligar na rádio, falar ao vivo, por exemplo, pedir hino. Então a gente ligava na rádio com a fichinha de telefone, pedia o hino, não é? E a gente conseguia se escutar no rádio do carro ou no rádio da casa, a gente falando ao vivo com o locutor. Eu estou aqui com o irmão Denis, ele está pedindo um hino da Mara Lima, e a gente escutava lá. Esse era o auge da interatividade, você ligar numa rádio, pedir uma música e falar com o locutor ao vivo. Agora não. Agora você está assistindo o jornal, eles colocam o número do WhatsApp lá, eles estão dando uma notícia, como é que tá aí no seu bairro aí? Tem muito Covid, como é que tá aí? Você, no mesmo momento, tira uma foto ali que você está assistindo o jornal, entra no WhatsApp, manda aquela foto para o apresentador, o cara ao vivo pega o smartphone dele, olha, tá aqui, ó, a pessoa está assistindo lá na casa dela, aqui o nosso jornal, que legal. Tem uma pessoa que mandou uma foto aqui do trânsito, uma árvore caiu, choveu, o vento bateu, enfim.
interatividade, não é? Então, se você tinha antes muito mais profissionalismo na informação, agora você tem todo mundo gerando informação. Todo mundo, especialistas ou não, todos nós nos tornamos produtores de conteúdo, não é? Então você tem uma liberdade de informação, mas você também tem um excesso de informação. E um excesso de informação não significa que são boas informações, não é? A mídia eletrônica ela é formada pelos meios de comunicação, como a TV, o rádio, o cinema e a própria internet. Não dá para negar que a maior revolução aqui é a internet, que é o meio de comunicação que se populariza a cada dia. Ela é responsável por uma das maiores transformações sociais que o homem já presenciou. É um mundo a ser descoberto, cheio de fatos, imagens e coisas interessantes. Eu tenho dito que nos próximos 100 anos nada irá revolucionar tanto o mundo quanto a internet e o smartphone. Nada. Você vê os carros de hoje com os carros de 20 anos atrás, os carros de hoje são completamente conectados, né? É muito interessante. Olha só o poder que tem a internet, olha só o poder que tem o smartphone. Durante muito tempo se fez campanha, e ainda hoje se faz campanha, para que você não use o celular enquanto está dirigindo, ok? É errado, certo? Provoca acidentes, tá bom. O que a indústria automobilística fez? Simplesmente integrou o smartphone no carro. Você chega, coloca o seu smartphone lá no console do carro, conecta ele no Bluetooth do carro, pronto. Você não precisa mais tirar, aliás, você não apenas não precisa mais tirar a mão do volante para atender uma ligação, como você atende a ligação no volante. Olha o tamanho da revolução. Tanto tempo dizendo, não atenda o celular ao volante. Ah, é? Então vamos colocar o celular no volante. Eu quero ver não atender. E aí? Para você ter uma ideia do poder que tem a internet, do poder que tem o smartphone. O rádio também é um meio importante. Eu acredito que, o rádio também é um meio importante. Este, além de ser um instrumento de informação e entretenimento bastante popular, interage com o ouvinte em tempo real. Mas nada como o smartphone, nada como o smartphone. Você tira uma foto, você faz um vídeo, interage, interatividade. Bom, problemas relacionados à mídia. Através de suas informações, a mídia conduz as pessoas a uma nova visão de mundo. Precisamos ter cuidado para não deixarmos que ela tenha controle sobre a nossa vida. Vejamos alguns perigos relacionados à TV, que atualmente é o principal meio de comunicação de massa, não é? Então você tem hoje o advento da Smart TV. A televisão tornou-se um meio de encantamento e sedução na sociedade. A Bíblia diz que nós não devemos nos deixar dominar por coisa alguma, não é? Ainda que elas pareçam lícitas. Então, tempos de pandemia, uma das coisas que aconteceu, o que foi? O aumento da procura pelas séries, não é? Então, a Netflix está ganhando dinheiro, dando risada à toa. O YouTube dando risada à toa. As plataformas de filmes estão dando risada à toa. A televisão se tornou um aparelho muito mais interativo. Você, uma Smart TV, você vê mensagens, você manda e-mail, você entra no WhatsApp, você acessa o Instagram, enfim, até porque a Smart TV literalmente é um smartphone grande, gigante, simples assim. Então, a TV, né, como que fala, gente? A sedução da interatividade ela é muito grande. Por quê? Porque está tudo ali na palma da sua mão. Por exemplo, nós devemos ter aqui em casa hoje uns 150 dias aproximadamente, esse ano praticamente, nós não assistimos TV aberta aqui em casa. Praticamente nós não assistimos. E depois que começou a pandemia, menos ainda. E estamos sem assistir TV? Não. Está ali a Netflix, só clicar. Ei, Netflix, escolher o filme, escolher a série, não é? Escolher o documentário, está ali à vontade. Não é? Entra no YouTube, vamos assistir, vamos lá. Então, esse conforto da casa, não é? Esse conforto da casa, você tem tudo ali na sua mão.
não é? E aí os filhos, cada um com smartphone, cada um vai assistir sua série, cada um vai, enfim, não é? Agora, a grande questão é não se deixar dominar. Por isso que eu digo assim, que o que nós precisamos fazer é dizer para o jovem, dizer para o adolescente, não assista, não adianta eles não assistir. O nosso grande desafio é ajudá-los a incluir Deus na sua agenda, no seu dia a dia. É ajudá-los a pegar a sua Bíblia e reservar com Deus 10, 15 minutos todos os dias. Amém? Para que eles possam ter tempo a sós com Deus. Não adianta a liderança querer orientá-los ou exigir que eles não assistam, porque se nem os pais têm controle sobre isso, não é a liderança que vai ter. Tá? Então é preciso ter muito cuidado com isso. E o problema está exatamente na falta de domínio. Jogos, a TV, o seriado, falta de domínio próprio, ok? Falta, portanto, de limites. A televisão tem livre acesso nos lares, infelizmente ela entra como intrusa, sem pedir licença, e pouco a pouco torna-se dona da casa, passando a comandar, não é, a vida familiar. A maioria das pessoas não estabelece limites, deixando-a totalmente livre para impor normas e costumes, enfim. O grande problema da televisão, a gente vem de um tempo que dizia-se muito que a TV é do diabo, a TV é do diabo, a TV é do diabo. Na realidade, a TV não é do diabo. Não é? A grande questão são as programações. E aí eu venho sempre dizendo uma outra coisa, que é o seguinte. A televisão ficou à mercê de pessoas que não têm princípios bíblicos, não têm princípios cristãos. E estas pessoas, elas são muito ousadas naquilo que vão produzir. No final do ano, a Netflix causou um frisson entre os cristãos por causa de 2 filmes, se não falha a memória agora, um da Santa Ceia e outro da Ressurreição de Cristo, não me lembro agora, mas 2 filmes que a Netflix lançou no final do ano, o Natal, um do Natal e outro da Santa Ceia. E nesses 2 filmes, uma sátira ao cristianismo, uma sátira à história de Cristo. E os cristãos ficaram alvoroçados. Onde já se viu Netflix fazer isso? Bom, eles podem fazer, nós estamos num país que tem liberdade de expressão. Se nós quisermos cercear a liberdade deles se expressarem, isso pode se virar contra nós daqui a pouco, nós não termos liberdade de expressar a nossa fé. Então eles têm liberdade. O grande problema é o seguinte, que enquanto eles estão sendo ousados em produzir conteúdo de acordo com os valores que eles têm, de acordo com aquilo que eles acreditam, nós, enquanto cristãos, não estamos produzindo nada. E aí eu estive dando uma olhada, por exemplo, o meu lema é esse aqui, quem não está produzindo nada, não critique quem está produzindo alguma coisa, porque não adianta a gente ficar criticando o que eles estão produzindo. A pergunta é, o que nós estamos produzindo? Né? Então eu estive dando uma olhada na história dos filmes dos irmãos Kendricks, que tem os filmes A Virada, Desafiando Gigantes, Quarto de Guerra, enfim. O primeiro filme que eles colocaram lá, que foi o A Virada, eles tiveram um orçamento de $10 mil. Era a única coisa que eles tinham. As locações eram tudo acordo com as pessoas, não tinha nada de profissional ali, senão alguns atores. Esse filme trouxe um retorno de $100 mil para eles. Esse filme foi feito por uma igreja na Geórgia, em Albany. Então, assim, eles viram que aquele era o momento e eles produziram alguma coisa. E interessante que eles produziram para que aquilo fosse passado nos cinemas ali em volta. Mas quando eles perceberam, aquilo tinha ganhado o mundo, e hoje os filmes deles são distribuídos para as maiores salas de cinema no Brasil e no mundo. O que é isso? Eles estão produzindo conteúdo. Então, não adianta nós reclamarmos da programação da TV se nós não produzimos nada. E aí tem um outro detalhe, não é só produzir para a TV, é produzir na linguagem da TV. Por exemplo, agora nós estamos na pandemia e muita gente está fazendo o quê? Usando o YouTube para produzir conteúdo, mas estão produzindo conteúdo sem entender como que o YouTube funciona. Muitos departamentos, muitas igrejas sequer enxergam o YouTube como uma empresa. Eles não olham o YouTube como uma empresa. Eles olham o YouTube apenas como mais uma rede social. Não, o YouTube é uma empresa altamente lucrativa que paga em dólar, que não produz nada, ela remunera quem produz. E muitas igrejas, muitos departamentos têm estrutura, têm pessoas, têm câmeras, tem todo um sistema pronto, mas o que acontece? A gente acaba fazendo uma live só às 7 da noite e fica 20 horas por dia aquele equipamento parado sem produzir nada. Enquanto isso,
Os filhos das trevas são mais prudentes, eles são mais ousados, eles produzem coisas sobre esporte, eles produzem sobre moda, eles produzem filmes, eles produzem seriados, e eles produzem. E as pessoas estão cada vez mais à mercê destas programações. Então, é preciso repensar que o nosso modelo em relação àquilo que nós vamos produzir. Senão a gente vai ficar só se defendendo, dizendo, mas aquela produção está errada, mas aquele filme ali é anticristão. Tá, mas o que nós estamos produzindo? Para dizer, não assiste isso aí não que eu tenho algo aqui para você. Você está entendendo? Não curte isso aí não que eu tenho algo bacana aqui para você. Se a gente não fizer isso, nós simplesmente estamos entregando de bandeja o nosso público, o nosso pessoal, para quem está produzindo alguma coisa. Tá? Funciona assim, a internet, a vida hoje, os meios de comunicação funcionam assim. Qual que é os cuidados que nós devemos ter então em relação à mídia? Visão crítica. Nós não podemos simplesmente assistir as coisas e não ter uma visão crítica. Lembrando que a nossa visão crítica, ela é de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, nós não seguimos simplesmente o politicamente correto. Nós seguimos o biblicamente correto. Então eu preciso ter uma visão crítica. Assistir, ver, enfim, mas ter uma visão crítica, entender, olha, isso aqui está errado, isso aqui eu não aceito, isso aqui vai contra a minha fé. Discernimento espiritual para saber selecionar qual a programação que é lícita, não é? Para um cristão, então eu preciso ter discernimento espiritual. Eu digo sempre que, para mim, o maior dom espiritual que a igreja precisa buscar hoje é discernimento de espíritos. Porque o inimigo ele não vai vir com cara de lobo, ele não vai vir todo feio, não. Tá? As grandes programações que nós olhamos e falamos assim, meu Deus, isso aqui é um perigo, mas são muito bem produzidas, diga-se de passagem, viu? São produções de fato hollywoodianas, em que se investe muito dinheiro, são coisas muito bem feitas, para o mal, mas muito bem feitas, não é? Exatamente para quê? Para atrair a atenção das pessoas. Por exemplo, muita gente não sabe, mas por exemplo, nas redes sociais, as redes sociais elas funcionam num pêndulo entre ódio e humor. Ódio e humor. Ou seja, as redes sociais elas têm que despertar. Por que as pessoas interagem nas redes sociais? Porque as redes sociais despertam em você ou uma repulsa, ou uma revolta, ou te fazem sorrir, ou te deixam emocionado, ou seja, ela mexe com os sentimentos, ela mexe com você. Por isso que as redes sociais da igreja não podem ser sem tempero, sem sabor, sem graça. Então quando você vê um meme cristão, ri. Você quer ver só? Pega aí a hora que acabar isso aqui, entra no site aí, gerador de memes grátis. E faz um meme aí e manda para os adolescentes que você lidera. Faz um meme aí e manda para os jovens que você lidera. Você vai ver que a reação é outra. Faz aí um aviso para eles assim, próximo domingo, 10 da manhã, nós teremos aula da EBD no Meet ou no Zoom, enfim, ao vivo. Eles não vão responder. Não vão. Agora, entra nesse site e tem lá um monte de personagens lá, Will Smith, não sei quem, a Rochelle lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Pega um desses personagens, imagina, a Rochelle, Todo Mundo Odeia o Chris, e monta um meme e manda para eles. Te espero domingo, 9 da manhã na EBD, pra você ver. Eles vão rir, eles vão responder, nossa, até a Rochelle quer ir para a EBD. Por quê? Porque as redes sociais funcionam assim. E se nós não entendermos esse funcionamento, se nós não tivermos esse discernimento, nós não conseguiremos ser relevantes e, portanto, atingir aqueles que nós queremos atingir. Eu vejo muita gente falando, existe hoje um movimento contra os irmãos Neto, Felipe Neto e esqueci agora o nome do irmão dele, os irmãos Neto. O público deles é o público exatamente que nós lideramos, é exatamente o público com quem nós estamos trabalhando. Agora, nós precisamos aprender, eles são ousados, eles são aquilo que eles são, eles têm personalidade. E nós ficamos escondidos, e nós não queremos falar, e nós evitamos a polêmica, e nós não aparecemos, nós precisamos. Deus nos chamou e nos deu espírito de poder, não foi espírito de temor, Ele nos deu ousadia.
Nós não devemos ter medo de falar aquilo que Deus nos mandou falar. Nós temos que ser ousados para alcançar aqueles que Jesus nos chamou para alcançar. Então a gente tem que ter discernimento. Administração do tempo. Devemos aprender a administrar bem o nosso tempo. Deus nos fez mordomos, administradores dele. É fundamental aprendermos a termos uma vida bem disciplinada. Uma boa disciplina não só faz bem ao corpo, mas também à alma e o espírito. Nós não podemos deixar que a televisão ou qualquer meio de comunicação prejudique nossa vida devocional e de adoração a Deus. Então, o ideal seria que a gente estabelecesse, organizasse um tempo com Deus, não é? Um tempo especial para cada coisa. Por isso que eu disse, inclua Deus na sua agenda. Não adianta dizer assim, ó, a partir de agora você não vai entrar no Facebook, não vai. Eu acho muito engraçado, tem gente que faz jejum de 30 dias do Facebook. Você entra lá, sumiu. Gente, é viciante e todo vício tem compulsividade. Então, quando você para de uma vez, quando você volta, o uso é absurdo. Então, não adianta eu ficar 30 dias sem usar, se depois eu vou usar e vou esquecer de orar. Eu prefiro, então, durante todo o tempo, durante a minha vida, me disciplinar para ter o tempo para as redes sociais e ter o meu tempo com Deus, meu tempo diário, o meu tempo constante. Isso significa administrar bem o tempo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para todo mundo e até a próxima aula. Deus abençoe você. Segunda, 13 de julho, 9 da noite. Espero você. Deus abençoe. Alunos, todos os envolvidos.